poxa, eu já tenho um terreno, eu comprei um terreno X, eu não preciso comprar um terreno. Mas grande parte das pessoas, que eu acredito possa ser você, Elber, poxa, engenheiro Elber, que tipo de terreno que eu vou comprar? Eu não tenho a mínima ideia. Poxa, quais terrenos eu tenho opção de comprar? Quais terrenos eu vou... Poxa, você fala muito de terreno em declive, em terreno aclive, terreno plano, mas qual tipo de terreno você vai comprar? Então, para isso aqui, para que esclareça, para que te ajude aí na decisão, né, de comprar um terreno, eu vou mostrar praticamente 6 tipos de terreno aqui para você. 6 tipos de terreno. Cada um com uma particularidade em relação aqui, ó, a essa quadra. Okay? Que é uma quadra que nós temos aqui em um bairro, onde nós temos praticamente aclives e declives e também terreno plano. Então, por exemplo, ó, eu vou começar o primeiro aqui, olha só, né? Você pode vir aqui, inclusive, comigo, olha, eu vou começar com esse aqui, olha só esse terreno aqui. É um terreno que ele já foi realizado um corte. Então imagina que ó, ele tem aqui um aclive. Então ele já foi realizado um corte. E aí uma atenção especial que eu quero que você venha comigo aqui é o seguinte, ó. Ali no fundo eu tenho uma construção mais alta e ali já foi feito um muro de arrimo. Então, por exemplo, quando você for realizar o corte desse terreno, você precisa tomar bastante cuidado com procedimentos de terraplenagem para que você não comprometa, para que você não derrube aquele muro. É uma particularidade muito grande de cortes de terreno em aclive, onde você tem principalmente muros na parte de cima. Você já tem uma construção na parte de cima. Ok? Então quando você for contratar uma equipe de terraplenagem, precisa se atentar para não, se tiver muro na lateral esquerda, pode ter muro na lateral direita, lateral esquerda, e ali, ó, por exemplo, aquele corte ele foi feito muito próximo do terreno. Já faz um tempinho, mas ele foi feito ele está um pouquinho muito próximo do muro. O corte daquele terreno precisa trabalhar aí, de repente com estacas de concreto, cortinas de concreto, ou deixar pelo menos, no mínimo, 1 metro, 1,5 metro longe daquele muro. Colocar plásticos, você não pode cortar a prumo, cortar reto ali. Se você cortar reto aqui, num período de chuvas, por exemplo, que acontece, você pode derrubar aquele muro e aí a culpa vai ser sua. Tá? Então, uma atenção especial para esse tipo aqui de terreno que é aclive, que tem o corte. São terrenos maravilhosos, você tem uma vista maravilhosa, mas atenção especial na hora de cortar terrenos em aclive. Agora, eu quero chamar você aqui para esse terreno que é um declive. Então, vamos olhar aqui, por exemplo, esse daqui, que é um terreno bacana. Ele está meio de esquina, sim, mas ele é um terreno considerado interessante. Olha só, aqui eu tenho o muro do vizinho. Então, aqui o que eu faria aqui no caso aqui, por exemplo, você pode planejar uma entrada naquele canto ali. Então, você faz uma entrada ali, por exemplo. Você pode fazer parte da sua construção aqui na parte de baixo, olha só. Você pode fazer parte da sua construção aqui de baixo, só que daí, importante, você vai precisar estruturar com um muro de arrimo aqui, muro de arrimo aqui também. Você precisa contender, ó, é onde eu tô, o barranco aqui, ok? Então, ó, eu preciso fazer um muro de arrimo aqui, tá certo? Faz um muro de arrimo, aí você pode estruturar, então você pode fazer, por exemplo, a garagem aqui na parte de baixo, faz uma garagem, como eu disse, a entrada por ali, ali você faz um muro de fechamento, porque a contenção ela é aqui, né? A contenção é aqui. E aí você faz a construção na parte de cima. Ou ainda, se você quiser aterrar essa parte, não, eu quero deixar esse terreno plano. Aí você vai ter que trabalhar com muro de arrimo aqui, muro de arrimo aqui, muro de arrimo. Você tem que fazer 3 muros de arrimo e encher de terra, e aí vai sair caro para você. É uma sugestão que eu não recomendo que você faça. Eu acho que não vale a pena esse tipo de aterrar tudo aqui. E sim, para
baratear custo para você, faz apenas um muro de arrimo aqui, e aí o restante é fechamento, você faz a garagem embaixo, pode fazer o escritório, você pode fazer janela. Olha que vista bonita que você tem, ó. Olha que vista bonita aqui da mata. Ali já não pode construir mais, ali é a área nativa. Então, esse terreno aqui é um declive, mas é um terreno que dá para você trabalhar com um projeto sensacional, apenas com um muro de arrimo aqui. Agora, ó, nessa mesma rua, interessante, importante, como eu disse para você, né? Eu mostrei aqui à direita um terreno em aclive, mostrei aqui à esquerda um terreno em declive, agora eu vou mostrar um terreno que não foi feito corte. É um terreno com um perfil natural. Então vem cá que eu vou mostrar essas particularidades para você. Inclusive, terreno que está até à venda. Se você se interessar em comprar, fique à vontade, que é um baita de um terreno. Olha só, nós temos aqui, como eu disse, um terreno com um perfil natural. Perfil natural. Então, olha como aqui é diferente daquele que nós mostramos primeiro. Aqui, você tem algumas opções. Por exemplo, primeira delas, você pode realizar uma rampa aqui e fazer a sua construção ali na parte de cima. No caso, seria uma construção menor, porque você vai perder um pouco de terreno com relação aqui à rampa, mas você teria apenas um pouquinho de contenção de 1 metro, 1,5 metro ali em cima, e você faria a construção no alto. E aí, ó, imagina a sua construção lá no alto, olha a vista que você tem aqui embaixo, para baixo. Olha só que vista bonita dessa mata. E você pode observar que nessa primeira opção de você realizar a casa na parte de cima, você economiza com contenção, porque você não gasta com retirada de terra, primeira economia que você tem. Olha só, não preciso gastar com terraplenagem, você apenas faz uma rampa, faz apenas um leve acerto ali no fundo, com o murinho, como eu disse. Então, você tem economia com o que aqui? Você tem economia com terraplenagem, no mínimo uma economia aqui, de um mínimo, pessoal, para trabalhar com essa terraplenagem aqui, no mínimo de 10 a 15 mil reais, no mínimo a economia. Fora também que você não gasta com muros de arrimo. Tá? Então, seria uma vantagem muito grande você fazer a sua construção lá na parte de cima. Aí você pode fazer uma rampa aqui ou uma rampa aqui, lateralmente, na diagonal, e você faz a construção em cima, pode fazer um sobrado, mais uma vez, né? Uma vista maravilhosa. Agora nós vamos para a segunda opção, que é a segunda opção mais cara, que é o quê? Você cortar esse terreno, que fora o que o vizinho aqui, pode até mostrar aqui, nosso vizinho, que é nosso amigo, ó, ele fez o corte dessa construção, que é o que foi feito ali no primeiro terreno que eu mostrei para você, que é cortar. Só você faz você não vai zerar, tá? Você não pode pegar aqui nível 0 aqui e cortar até o final. Não, isso você não pode fazer. Se você fizer, você vai gastar aí você vai gastar o custo de comprar um outro terreno aqui do lado. Então não faça corte zero. Então o que você pode fazer aqui é fazer uma leve rampinha, igual o Gabriel fez aqui, ok? Ó, ele fez uma leve rampa. Então você vem aqui, por exemplo, ó, olha só, você realiza um corte, um leve rampa, uns 2 metros aqui, e você corta o restante. Então, mantém aqui 2 metros e pouquinho, faz o corte, tira parcialmente essa terra. Mas mesmo assim, essa opção, até eu pedi para você afastar um pouquinho, essa opção vai fazer o quê? Você vai precisar cortar o terreno. E aí, o que eu falei lá naquele terreno do lado? Você tem, ó, muro de arrimo ali na parte de cima. Aqui é mais tranquilo porque o muro de arrimo, ele ali do outro lado não tem terra, então tá mais tranquilo. Mas a grande preocupação que você tem é com aquele muro ali. Então, o que eu sugiro uma situação dessa que você faz? Antes de você cortar, vai lá e faz as cortinas de concreto ali, ó. Você faz as cortinas de concreto e aí você pode até cortar, né, o terreno aqui, ó, a prumo. Você pode cortar ele a prumo direto, ok? Aí você pode cortar rente. Se você não realizar as cortinas de concreto, você realizar igual fez lá no primeiro, aí você vai ter que deixar no mínimo, obrigatoriamente 1 metro longe daquele muro.
longe daquele muro, 1 metro, proteger com plástico, depois estruturar. Para cortar reto, para cortar prumo, que nós chamamos, vai precisar colocar cortinas de concreto. Se você cortar muito próximo, tiver um período de chuvas, agora aqui nós estamos em junho, então é um período seco, não tem muita chuva, mas imagina você, cuidado, você realizando terraplenagem em dezembro, em janeiro, em fevereiro, você cortando um muro de arrimo na parte de cima. O risco de cair é muito grande. Nós temos vídeos lá no canal Engenharia Prática que fala muito sobre isso. Muros de arrimo que caem porque processo de terraplenagem errado. Então, essa segunda opção aqui do corte, ela é uma opção mais cara, porque envolve custos com terraplenagem e também envolve custos com muros de arrimo. Tá? Então essa é uma particularidade. Aqui nós praticamente temos um outro terreno, aqui praticamente são 2, aqui você tem uma outra tipo de entrada, aqui vai ter que trabalhar com as matas, mas aqui não é um assunto que eu quero entrar. E agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para você um terreno, em declive, um outro terreno em declive, e eu vou mostrar também um terreno considerado plano, e vou mostrar também um terreno de esquina. Eu vou mostrar 2 terrenos de esquina. Esses de esquina você tem uma particularidade bastante também. Tem árvore dentro desse terreno, tem um poço de visita ali de esgoto dentro do terreno. Eu vou mostrar na sequência para você mais 3 terrenos aqui na sequência para você. Agora eu vou abordar com você 2 terrenos aqui de esquina que tem também particularidades que precisam ser levadas em consideração. Nós estamos aqui em um morro, então nós temos esse primeiro de esquina. Eu vou até aproximar, afastar um pouquinho a câmera aqui. Ó, você tem esse primeiro terreno de esquina que eu mostro. A subida aqui é bastante íngreme, ok? E aí você tem esse outro aqui também de esquina. Primeira particularidade do terreno de esquina, você tem calçamento, ó, como eu mostro aqui, em volta, de fora a fora, ok? Então olha só o calçamento, como você perde bastante terreno. Então observa de longe aqui. Então você, olha só, praticamente ali, ó, 2 metros de fora a fora, lá do canto, ó, até aqui é calçada. Então você perde muito terreno com relação quando esse é de esquina. O mesmo para cá, imagina, ó, olha só, esse aqui é maior, mas ele vai ter toda a calçada que vai circundar, ó, de fora a fora. Então quando você comprar um terreno de esquina, tenha ciência de que você perde bastante com relação a calçadas, ok? Primeira particularidade. Segundo, nesse caso aqui, ele é um terreno considerado declive. Então, você vai ter que... Tem vários tipos de projetos. Você pode trabalhar com a entrada aqui embaixo, e aí você trabalha com menos contenção aqui. Você pode trabalhar com a entrada aqui. Se você optar por essa entrada aqui, você vai ter que fazer contenção aqui, ok? Então, ó, você vai ter que realizar muros de arrimo aqui. E ó, você vai ter que fazer um muro de arrimo aqui para estruturar mais ou menos um nível para colocar sua construção aqui na parte de cima. Eu faria o quê? Eu faria uma contenção aqui, né? Faria uma área gourmet na parte de cima e faria a minha entrada lá. Aqui eu faria aterro. Tá? Eu faria um muro de arrimo, que o muro de arrimo viria aqui, pessoal, para vocês entenderem. Ó. Ele vai começar aqui, vai nivelar e vai para lá. Então você tem considerada aí uma contenção pesada para fazer. Então vai ter custos com estrutura, precisa avaliar. Na minha opinião, um terreno ótimo, tirando essa questão de você perder bastante espaço com calçada, mas é um terreno que você pode, com contenção aqui, e fazer o seu projeto aqui na parte de cima. Ou fazer a entrada aqui e trabalhar com a construção mais alta aqui também. E ali tem uma particularidade que eu queria mostrar para você. Ali tem um PV, que é um poço de visita.
Aquilo ali, a rede de esgoto, ela passa ali. Se você tiver isso dentro do seu terreno, você não pode aterrar. O que você faz na hora que aterrar? Você sobe com as anilhas. Se o nível da sua terra chegar aqui, você tem que deixar a saída aqui, ok? Não pode deixar a terra tudo por baixo aqui. Se um dia a empresa precisar desobstruir, ela pode acessar esse PV. Então, nesse caso aqui, ó, suba as anilhas, se caso você for aterrar, e deixa ela na parte de cima. Okay? É importante essa particularidade. E um outro detalhe aqui desse terreno, que tem uma baita de uma árvore gigante aqui no meio. É uma outra informação que você precisa saber. No seu caso aqui, com certeza o terreno você vai ter que ir para trabalhar, fazer muro de arrimo aqui na lateral e você fazer a entrada, por exemplo, ali, né? Ou mesmo aqui, por que não? Mas olha, essa árvore, você não pode simplesmente chegar aqui e cortar essa árvore, de forma alguma. Se você cortar essa árvore de imediato, eles podem embargar a sua obra. O que você vai precisar fazer aqui? Pedir autorização na prefeitura, ok? Nos órgãos ambientais, para você poder fazer a retirada desta árvore aqui antes de você iniciar a construção. Então, antes de você mexer em toda a construção, o que você faz? Entra nos órgãos ambientais da sua prefeitura, pede a retirada, eles vêm, avaliam, tem uma taxa para pagar, depende de cada prefeitura, etc, etc. Aí, eles autorizando, aí você faz a retirada da árvore. Não corte o terreno, fala assim, não, a árvore é minha, eu faço o que eu bem entender. Não é assim, pessoal, existem regras ambientais. E essa árvore aqui é uma árvore de grande porte, ela exige que você peça autorização da sua prefeitura. Ok? E aqui com relação à construção, é o mesmo processo. Você pode trabalhar aqui com muros de arrimo aqui, nivelar, fazer a entrada lá na frente, ou você pode fazer a entrada aqui e fazer a construção em cima. Você tem algumas opções aí que depende muito do seu projeto, né? Mas em geral, aquilo que eu vou repetir o que eu falei no outro terreno. A grande questão aqui são os terrenos de esquina, você perde muito com calçada, olha só. Você perde bastante aqui com calçada. E isso você tem que avaliar na hora de comprar o terreno, né? Você vai pagar um IPTU maior. Então, olha, um baita de um terreno, dá para você desenvolver um baita de um projeto, mas terá custos. Então, custos com contenção aqui, isso vai, claro, de acordo com o seu projeto, onerar a sua construção. Tenha ciência disso. Agora eu quero falar com você com relação a esse terreno, que podemos considerar aqui um terreno plano. Observa você que nós temos considerado uma certa declividade no processo, ele tem uma certa declividade na lateral, mas praticamente é considerado um terreno plano. Você vai fazer apenas um ajuste aqui nessa lateral, ok? E para você poder nivelar aqui, né? Você praticamente pega o nível 0 aqui, ok? E aí você nivela essa parte aqui para você realizar a construção. Bom, ali você tem que retirar um pouquinho daquela, pelo menos ali 1,5 m dos dois lados. Ali praticamente uma contenção aí de 1 metro, 1 metro e pouquinho é suficiente para você realizar a construção. Uma grande desvantagem aqui que eu considero para esse tipo de terreno é que você não tem uma paisagem, você tem vizinho ao fundo, você tem vizinho na sua lateral esquerda, você tem vizinho na sua lateral direita. Então eu considero, quando eu falo dos terrenos planos, são terrenos que eu particularmente não gosto para construção. Eu acho que são terrenos que você acaba perdendo muito com relação vistas. Então você tem que, por exemplo, se você fizer uma casa térrea aqui, você é engolido por essa casa à sua esquerda e é engolido aqui pela casa de sua direita. Então aqui, obrigatoriamente, o que você vai ter que fazer? Um sobrado. Você vai ter que fazer um sobrado, jogar sua construção lá na parte de cima, ok?
E aí você tem uma outra desvantagem que eu considero. Aí como é que você vai curar? Janelas aqui para a esquerda, onde você tem um vizinho. Nesse caso aqui não tem, mas você vai ter que jogar janelas para a direita. No fundo você tem vizinhos, então você tem uma particularidade bastante complicada com relação aí a esses terrenos onde você tem vizinhos de ambos os lados. Precisa analisar bastante aí com relação à compra desses terrenos planos, porque você fica bastante limitado com relação ao que você tem à esquerda, com relação ao que você tem à sua direita. Eu, particularmente, é um terreno que você quase não gasta com contenção, você apenas vai acertar um pouquinho o terreno aqui, acertar um pouquinho o terreno à esquerda, não é nada complicado. Mas imagina que você vai ter, como eu disse, vizinhos da esquerda, vizinhos da direita, vizinhos no fundo, então precisa estruturar bastante. O projeto precisa ser muito bem desenvolvido, né, para que você não confronte janelas com esse vizinho, janelas com esse vizinho, vai ter que trabalhar com janelas para frente, ok? Então essa é uma particularidade aí do terreno plano que você precisa se atentar. Claro que quanto mais plano, menos você vai tirar terra ali, é mais ou menos essa situação com relação aqui, importante, com relação a esse terreno. Eu queria só exemplificar, aproveitar que nós falamos daquele primeiro terreno plano, esse daqui, por mais que ele tenha, ele está na mesma rua, esse terreno aqui, ele está na mesma rua que aquela, nós gravamos ali, ok? Mas esse daqui, ele já tem menos terra para ser retirado, olha só. Ele tem aqui, ele praticamente um pequeno desnível aqui, pouquinho, se a gente pegar daqui até aqui, talvez aí em torno mais ou menos, não chega a 1 metro, acredito que não chega nem a 1 metro, e você tem aqui, esse eu digo que praticamente é considerado quase que um terreno plano, né? Então ele tem menos, ele não tem ali o fundo para retirar, não tem a lateral. Então, se você comparar com o que nós mostramos agora, ele sim é um pouquinho, aqui tem precisa tirar essa terra, ele tem um pouquinho mais de terra para tirar, mas olha só, faz a sua entrada aqui e praticamente, só que tem o que? As mesmas particularidades, né? Você já tem vizinho aqui da esquerda, vizinho ao fundo, vizinho à direita. E observa, olha só, observa, janelas, tem janelas aqui, janelas no fundo, janelas para cá. Essas são as particularidades que você vai ter que estar sujeito quando você não gastar com contenção, não gastar com terraplanagem, não gastar com muro de arrimo, mas tem toda essa particularidade dos vizinhos em volta. Isso é importante você avaliar bastante na hora da compra do terreno plano. Agora nós vamos aqui para o último terreno, que eu fiz questão de deixar este justamente por último, para a gente trabalhar com alguns detalhes importantes, pois ele tem um declive bastante acentuado. Então você observa que se nós tivermos um comparativo aqui do nível da rua, do nível 0 aqui, temos mais ou menos um declive em torno aí de 4 metros. Esse declive daria mais ou menos ali, naquele ponto aqui. Neste caso aqui, desse terreno, inclusive esse terreno está até à venda, ele tem eu posso dizer para você que aqui já é teoricamente uma vantagem, mas uma vantagem que você não deve levar em consideração. Importante isso. Porque aqui nesse declive aqui, ele poderia não ter esse vizinho aqui da esquerda e poderia não ter esse vizinho aqui da direita. Mas o que você pode realizar aqui como projeto? A primeira opção que você teria aqui é realmente trabalhar com uma casa menor lá no fundo. Então você faria aqui uma rampa, né? Você desceria aqui, faria um sistema de uma rampa e faria praticamente uma edícula, eu posso chamá-la, no fundo. Aí depende muito das suas condições, mas você faria uma edícula no fundo e você
praticamente não trabalharia com processo de terraplenagem, muro de arrimo, nada. É o tipo de construção mais barato que você tem. Você realizar uma edícula lá no fundo, veja só. Uma rampa aqui, por exemplo, um acesso aqui para você construir no fundo. Uma outra opção é você fazer também uma casa, até mesmo maior, para frente, trabalhar com um corte aqui e você realizar uma rampa de ambos os lados. Mas aí você tem uma particularidade que você não aproveita o terreno, ok? O grande intuito aqui do nosso aquecimento desse vídeo é você aproveitar o terreno ao máximo. Então, você pode sim realizar a sua construção para baixo, né? Ficaria abaixo aqui do nível da rua, ok? Então essa seria uma opção, uma das opções mais baratas que você teria. Mas qual o grande intuito aqui, por exemplo, de quando você compra um terreno em declive? Olha a vista que você tem, né? Olha que você tem essa área, geralmente você tem matas, você tem grandes paisagens, né? As grandes vantagens dos terrenos em declive, terrenos em aclive, são as paisagens que você tem ao fundo. E olha só que paisagem bonita. Então, por exemplo, olha só. Uma outra opção, que é uma das mais utilizadas, é você realizar aqui, olha só, você trabalhar com 3 contenções. Então você trabalha com você vai realizar um muro de arrimo aqui no fundo, você vai fazer um muro aqui na lateral esquerda e você vai fazer um outro muro na lateral direita. Aí você me pergunta assim, poxa, mas esse aqui já não tem muro de arrimo? Ok, quando você realizar o seu muro de arrimo, você colocar a terra, praticamente um anula o outro. Agora aqui, nesse canto aqui, ó, aqui não é muro de arrimo. Aqui ele cortou o terreno até lá embaixo. Então se você realizar muro de arrimo aqui, o seu muro pode empurrar o daqui, que é de vedação. Então você tem que fazer um muro, você tem que fazer 3 muros de arrimo. Então ó, você faz o primeiro muro de arrimo aqui, você faz o segundo muro de arrimo aqui e você faz o terceiro muro de arrimo aqui, tá? São 3 muros de arrimo. Aí você fala assim, poxa, mas eu vou fazer o muro de arrimo até o nível aqui, né, nível 0? Não, de forma alguma. O que você vai fazer? Você vai estruturar com um arrimo aqui de pelo menos aí uns 2 metros, mais ou menos. E aí você estrutura aqui 2 metros, 2,5 metros. E aí você faz a construção, o subsolo, ou a parte de baixo, ou área gourmet, enfim. Né? E aí você, no nível de cima, você faz o nível térreo, ok? Então, quando nós falamos em muro de arrimo aqui, não é para você nivelar, chegar ao nível aqui, ó. Vou nivelar aqui, vou aterrar tudo isso aqui até aqui. Imaginou essa altura aqui, pessoal? Com certeza ela passa de 5 metros. Eu falei 4 no começo, mas ela vai passar de 5 metros. Então, o que você vai fazer aqui? Trabalhe com muros de arrimo, aí, muros de arrimo de 2,5 metros, mais ou menos, os 3, faz o aterro aqui, quando você depositar essa terra, tem que ser feito um aterro de forma compactada, com todos os procedimentos, e daí você faz a primeira parte da sua casa, o subsolo, aí você pode colocar escritório aqui embaixo, área gourmet, churrasqueira, né? Toda a parte de estrutura, para daí você depois, na parte de cima, parecido com o que o vizinho fez aqui, ó, aí você realiza a parte de cima da construção, mas mais ou menos seguindo esse modelo. Então, é esse procedimento que eu recomendo aqui para esse terreno. Importante, muro de arrimo. Ele envolve contenções, são muros considerados caros. Então você, quando compra esse terreno aqui, né, no caso aqui, você que planeja comprar um terreno desse, você tem que saber que você vai demandar uma estrutura considerada. Você vai demandar uma estrutura aí considerada, você vai ter custos aí com essas contenções, ok? Custos que você tem que colocar aí no planejamento da sua obra, né? Você que está planejando aí a construção, ó, você tem custos com esses muros, precisa planejar, precisa estruturar. Olha,
Muro de arrimo aqui de novo, muro aqui, precisa estruturar quando você for comprar um terreno. Se o seu projeto é um projeto sobrado, subsolo, térreo, esse terreno é para você. Ok? Então precisa estudar, são ótimos terrenos, mas precisa avaliar o que você vai realizar como projeto, mas sabendo que antes de você iniciar a sua construção, você vai ter custos aí com contenções, custos com terraplenagem, custos com aterro, e tudo isso precisa ser colocado no papel antes de você chegar, antes de você iniciar a construção. Essa é a parte importante aqui desse terreno em declive que você precisa estar ciente. Então, mostrei para você aqui praticamente 7 tipos de terreno, naqueles repetição dos 2 de terrenos planos, 7 tipos de terreno que nós temos aqui, praticamente em torno de 3 quadras. Como é um loteamento com uma declividade, né, considerado uma aclividade, mas são terrenos que você percebeu a particularidade de cada um deles. Você tem um terreno que já foi feito um corte, muros de arrimo, você tem um terreno praticamente declive, mas um pouco mais leve, aqueles terrenos planos, terreno de esquina, questão complicada aí de você perder muito com calçada, mas são terrenos ótimos, e aquele declive maior ali, que ali envolve custos maiores com contenção. Então você tem tipos de terreno. O que você precisa entender, importante aqui, você que planeja comprar um terreno, isso você precisa entender, é importante, que quanto mais contenção você tiver no seu terreno, custos com terraplenagem, custos com contenções, você vai gastar mais. Você precisa adequar o seu projeto a esse terreno. Então, poxa, vou comprar aquele terreno aqui, poxa, eu sei que ali eu já tenho um muro de arrimo. Eu vou comprar esse terreno aqui, eu já sei que eu vou ter que fazer muro de arrimo ali em cima. Eu vou comprar aquele último lá, eu vou ter que fazer um muro lá de 3 metros, eu tenho que fazer muro dos 3 metros. Então tenha consciência que isso vai onerar custos maiores. E às vezes, por exemplo, uma situação dessa aqui, dependendo de um projeto, uma situação dessa com muros aqui, você vai gastar 50, 80, 100 mil reais, até mais, para você estruturar e para daí você construir. Então tenha ciência. Já um terreno plano, como eu mostrei, terreno plano mais tranquilo. Você trabalha, né? Você trabalha ali com pequenas contençõezinhas, quando for plano, mas você tem as particularidades de ter vizinhos dos lados, janelas dos lados. Então,